todos. Primeiramente, eu vou cumprimentar o senhor vereador João Batista Alves Linhares, presidente dessa casa. Em nome dele, cumprimento os demais vereadores, cumprimento o nosso prefeito, Ubaldo Martins, seus secretários, servidores dessa casa, plateia que está hoje assistindo a nossa reunião, os servidores presentes. Primeiramente, eu gostaria de ler um texto que eu li, que fala sobre, resume o que houve no dia 9 de maio. Eu vou começar com a frase de Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O que vimos na última segunda-feira se resume em uma palavra. Não é baderna, não é autopromoção. Aí abro um parênteses. Não sou filiada em partido político, consequentemente não sou candidata. Quer esses comentários? Fecha parênteses. Porque não quis, não é? Que já fui convidado do vereador Aquiles, vereador Luiz Moraes, vereador Aquiles ano passado até me ofereceu uma secretaria de saúde, de educação. Fiquei muito agradecida, né, pelas vezes ver minha competência, mas, né, eu agradeço. O Moraes também me convidou para fazer parte do grupo político dele, mas agora eu estou caminhando com o sindicato, uma coisa de cada vez. Então, continuando. O que vimos nessa última segunda-feira se resume em uma palavra que não é baderna, não é autopromoção, muito menos politicagem. Se resume em sofrimento. Sofrimento de ter seu salário encurtado a cada mês, sendo chefe de família e precisando colocar a comida na mesa, arcar com a despesa da casa e demais necessidades. Sofrimento em saber que a omissão de alguns perante esta situação é grande. E muitos se omitem. Sofrimento em saber que a instituição que representa é tratada com descaso pela atual administração, que nunca agendou uma reunião com o sindicato através dos ofícios que solicitam, mas através de terceiros. E quando íamos ao gabinete, infelizmente nada conseguíamos, com exceção da discriminação dos biênios posteriores a 2012, o que causava mais sofrimento. Sofrimento de ter direitos usurpados, as condições de trabalho não tão satisfatórias, muitas vezes profissional precisando de comprar luvas para realizar atendimento, dirigindo em carros sem manutenção adequada, o risco de coletar lixo de maneira imprópria, que foi sanado com a denúncia realizada pelo sindicato para aquisição do caminhão compactador e outras situações que o servidor vive diariamente. Quando o sofrimento não cabe mais na alma, ele exterioriza, ele sai. Ele se exteriorizou na Assembleia do dia 27 de abril, onde decidimos os passos a seguir, caso não fôssemos recebidos pelo Executivo no prazo estipulado de 10 dias corridos. Houve coações, pressões a não adesão ao manifesto, mas o sofrimento se exteriorizou, transbordou, ele não cabe mais dentro do servidor. E no dia 9, às 2h30 da tarde, ele se tornou em força, em garra, em alegria de estarmos lutando contra essa situação, pois sabemos que só com lutas que conseguimos melhorar nossa vida, só com lutas que mudamos as condições em que vivemos. Vivemos um Estado democrático de direito, com liberdade de expressão, manifestação e associação sindical. Então, ontem eu fiz esse texto resumindo a condição do servidor, que eu há 3 anos no sindicato recebo, convivo com o servidor, administração, obra, saúde, educação, vejo a situação de cada um, reconheço a situação do nosso país, que modéstia à parte eu gosto de acompanhar muito a política, leio, vejo, estou acompanhando essa questão da crise, só que tem que haver um equilíbrio. A nossa manifestação, quem prestou atenção nos anúncios que rodou pelas ruas, postado em Facebook, foi a paralisação dia 9,
uma paralisação que foi um sucesso, uma paralisação ordeira. Não precisamos de colocar cadeados nas portas das administrações, como foi feito numa outra, né, vereador? O senhor lembra? Não depredamos patrimônio público, não usamos de baixaria. Fui nas repartições, em duas eu tive problema com o meu direito de ir e vir, mas foi solucionado, porque ninguém pode me impedir de entrar numa repartição pública, não porque eu sou presidente, porque eu sou cidadã. Eu sou servidora há 13 anos. Então, a nossa manifestação, eu não arranquei ninguém dos seus setores, nós não obrigamos ninguém a aderir, foi o nosso sofrimento que saiu de dentro de nós, que estava muito grande, já não cabia mais dentro de nós. E 2h30 da tarde foi convidado para um ato público, onde toda a população foi convidada, no carro de som, na imprensa, na mídia, e para surpresa convidamos toda a população. E dos cerca de 70, 90 pessoas que compareceram, eu contei, contando até com meu pai que compareceu, nem 10 foram da população, o restante todos foram servidores. É só ver nas fotos que estão nas redes sociais. Então, por que nós fizemos isso? Hoje, faz 3 meses, eu gostei muito da presença do senhor prefeito. Hoje faz 3 meses aqui que nós protocolamos um pedido de reunião. Em janeiro, por um acaso eu fui na prefeitura, o seu prefeito estava, pedi, até o Arce interviu para ele me atender, ele me atendeu, esperei ele terminar os compromissos dele, a reunião, conversei sobre os 250 mil que esta casa, junto com o sindicato, reservou no orçamento para a gente dar e garantir um aumento pequeno, mas a gente não pode abrir mão das coisas, direito nosso. O senhor prefeito me atendeu, nós conversamos e pediu protocolo na reunião em fevereiro, que eu vi questão de PDVA, tudinho. Hoje faz 3 meses. Tem hora, senhor prefeito, que eu tenho até dúvida se isso chega na sua mão. Às vezes, entendo, às vezes o senhor protelou, não, deixa que eu marco depois pode até acabar esquecendo, ou às vezes eu tenho até a dúvida que isso tem armazenado no sindicato, 90 dias. E o servidor, 6 anos sem reajuste, o piso, eu vou primeiro falar da nossa pauta, 6 anos sem reajuste, essa questão dos bientos que nós já conversamos com o senhor prefeito, que até propôs para pelo menos separar um por ano, né? A gente separar os outros bientos anteriores a 2012, separar o enquadramento do magistério, e dividir a verba do Fundeb que sobrar em dezembro com os professores. Pelo menos manda o projeto de lei para cá. Sobrou no ano, divide. Ah, vai dar só R$50. Divide, é deles. Não sobrou nada, não divide. Nossa, sobrou um dinheirão, vai dar R$300 para cada um, 500 ou 1.000, divide. Mas pelo menos manda o projeto de lei que, conforme fosse decisão de dezembro, divide com o magistério. Presta conta e divide. Aí o que nós temos? Paga o piso do magistério, fracionado, que o vereador Aquiles, né, deu a ideia, ajudou no projeto de lei, paga errado. Paga R$187 a mais, sendo que pelas contas deveria ser mais de 400. Demorou para pagar, pagou em março, hoje eu recebi o ofício que eu pedi para a administração, e quando pagou, pagou errado. Não é? E agora soube que esse mês, secretária Silvia confirma, não haverá ticket, porque não tem dinheiro. Por enquanto, até hoje, de repente, hoje a posição é não tem ticket. Então, aí o que a gente vê? Algumas reuniões com o seu prefeito, nós fazíamos atas, né, à mão, o seu prefeito assinava. Alguns dos senhores vereadores já dispuseram de reunião com a gente, Aquiles, Moraes, Marcelinho, né, tem assinaturas, o vereador Fernando já participou, né, de acordo com a disponibilidade, com os compromissos. O prefeito assinava e sempre argumentava, a arrecadação caiu, a folha está alta. Eu estou aqui com a lei de responsabilidade fiscal. E, rapidinho, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando em lei. O que nós estamos reivindicando, reajuste, artigo 37 da Constituição Federal, nossa lei maior. Remuneração dos servidores públicos e subsídio que se trata no parágrafo 4 do artigo 39, somente poderão ser fixados, alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índice. Então, isso aqui do reajuste, Constituição, não é vontade minha, está aqui, artigo 37, inciso 10.
Questão do biênio, foi uma alteração injusta que fez no nosso estatuto. Fundeb é lei. Enquadramento para o servidor não ser prejudicado. Nosso ticket é lei. Então o que a gente vê? A arrecadação caiu, consequentemente a folha subiu, que é inversamente proporcional, e a gente fica... aí servidor com licença-prêmio, que está perto de aposentar, com 2, 3 licença-prêmios, não autoriza o servidor a tirar nem compra. Aí em abril a gente vê, investe 5 mil reais numa festa. Tudo bem, teve aluguel das barracas, mas são 5 mil a menos no cofre de uma prefeitura que está fechando as unidades de saúde 1h da tarde. Tirou 3 horas de acesso à saúde da população por dia. Em vez de liberar 15 exames de sangue por cada unidade, está liberando 10. Não pode comprar licença-prêmio de ninguém. 5 mil não ia resolver. Mas é uma questão que, pela situação que o município passa, a gente sabe, primordial que limpeza urbana, saúde, educação. Aí, semana passada, o vereador Fernando surgiu aquele comentário que contratou 35, indicação de vereadores, o vereador Fernando fez um requerimento. A prefeitura entrega o requerimento. Mês de março contrataram 9. Aí, eu solicitei várias documentações à secretária Silva, ela me entregou. Ano passado, acho que não teve um mês que nossa folha ficou abaixo de 54%, né? Teve mês que ficou em 70%. E em dezembro, a folha fechou negativa, porque a contabilidade não está fechada. Então, o que é fechar negativa? É entender que todos nós morremos, ainda devolvemos uma quantidade de dinheiro para a prefeitura. Então, a gente vê isso que passa... E o que acontece? E eu vi a folha de dezembro e janeiro que eu tenho. Hoje a administração entregou de fevereiro e março. Contrato de dezembro para janeiro, no final do relatório, contratou mais 3. O vereador Fernando falou que contrata 9. Espera lá, e nós que estamos há 6 anos sem reajuste? E aí, o que eu estou falando de contrato? Melhor tem implicância contratado? Não tem não, porque pode enxugar a folha reduzindo o salário de secretário, reduzindo o salário de prefeito. Flávia Cisne e Mimoso, reduziu o salário dela. A de Iguaçuí reduziu o salário dela. Corta a gratificação, uma gratificação que não faça parte do nosso plano de cargos e salários. Há várias partes de reduzir a folha. E eu estou falando, não é implicância com o contratado nem nada não, mas é a situação que todos nós estamos. O contratado também está sem ticket, o contratado também está com repasse do INSS nesse furacão, porque a gente já tem uma dívida do INSS de 2013, que foi parcelada no FPM. É como assim, nós temos nosso contra-cheque, a gente faz consignado, todo mês desconto aquele consignado. De repente apareceu mais uma dívida de 2 milhões, e até a última vez que eu vi nossa folha não é nem 800 mil. Aí por isso o INSS entrou, resgatando dinheiro, eu já expliquei a vocês, pegando, sequestrando dinheiro do FPM, porque a prefeitura não tinha 10% do valor, 200 mil, para dar entrada e parcelar. Quer dizer, aí agora conseguiu parcelar, pegou, quer dizer, aumentou o consignado do FPM. E isso também é previsto na lei, que inviabiliza as próximas administrações. Estou falando de lei, não estou falando nada pessoal, mas lei. Está aqui, lei de responsabilidade fiscal. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Inciso 4. Inciso 4. Provimento de cargo público. Antes tem um parágrafo. Se a despesa total com pessoal exceder 95% do limite, a nossa está sempre acima de 54%. São vedados ao poder, vedado é proibido, ou órgão referido no artigo 20, que houver incorrido excesso. O que é proibido fazer? Inciso 4. Provimento de cargo público, admissão, contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores na área de educação, saúde e tem punição. O excesso o ente não poderá receber transferência voluntária, obter garantia direta ou indireta de outro ente, contratar operações de crédito, ressalvadas destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária, as que visem redução das despesas com pessoal,
As restrições do parágrafo 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com o pessoal exceder o limite do primeiro quadrimestre no último ano do mandato dos titulares do poder ou órgão do artigo 20. Está aqui a lei, estou falando de lei. E a lei de responsabilidade fiscal fala que se nesses 8 meses o prefeito não se enquadrar, será penalizado de acordo com as sanções previstas em lei, como receber multa de 30% do seu subsídio anual. Além disso, o município, aí afeta todo mundo, tá? Efetivo, contratado, servidor do Estado, comerciante, vai para todo mundo agora, o município. O município deixa de receber transferências voluntárias da União, afetando o desenvolvimento dos programas voltados ao cidadão, que acabará sendo o maior prejudicado. Então, questão de servidor, o que a gente observa, tipo assim, como eu falei, parece que a lei de responsabilidade fiscal vai ser cumprida para a gente. E a gente amargando 6 anos sem reajuste. Eu até gostei, quando encontrei o seu prefeito aqui, que depois, se ele permitir, a gente pode agendar a reunião, que eu protocolei novamente no dia 9, se ele permitir, já que ele está aqui, a gente já pode marcar um dia para ele nos receber, para nós discutirmos. E agora eu gostaria, assim, se algum dos presentes, eu vi que veio vários secretários, não sei se era para alguma coisa, de repente, se alguém quiser fazer um questionamento, alguma pergunta, se eu souber responder, alguma... Não? Agora eu passo a palavra para o Arildo, que nós dois fizemos o mesmo pedido e nós, no mesmo dia, eu convidei com o Tito que a gente dividiu o tempo.